despedidas e audiências históricas vão marcar o mês de outubro de 2022 no futebol na televisão. Um dos vídeos mais aguardados do ano começa a partir de agora na agenda do mês. Eu já tô com vontade de gravar o vídeo Outubro vai ser maluco, Outubro vai ser louco, o Ibope vai ferver, com quase um ano de antecedência, porque o calendário que a CBF divulgou é coisa de doido. Muito bem, pessoal, desde novembro do ano passado eu falo aqui no canal que eu não vi a hora de fazer a agenda do mês de outubro de 2022, porque desde então a gente já sabia que esse seria um mês absolutamente histórico para a mídia esportiva. Já naquela época, por causa do calendário, pelos desenhos que a gente já sabia que teríamos aí das competições, agora também porque sabemos outras questões já resolvidas sobre direitos de transmissão. E o primeiro tópico importantíssimo do mês de outubro é que este será o mês de despedida da Conmebol TV. O último evento ao vivo transmitido pelo canal vai ao ar já neste primeiro dia, que é São Paulo e Independiente Del Valle, a final da Copa Sul-Americana, 1º de outubro, 5 da tarde, no sábado. Aí tem ainda a final da Libertadores, que vai ser no último sábado do mês, dia 29, entre Flamengo e Atlético Paranaense, mas esse jogo, a Conmebol TV, assim como era o Sport TV, né, pacote que a Conmebol TV herdou quando foi criado em 2020, não tem direito de transmitir ao vivo, apenas com um delay, ou seja, com um VT com algum atraso, algumas horas depois. Então, nós estamos vivendo aí, se o São Paulo vai ser campeão ou não da Sul-Americana, esse será o último jogo ao vivo da Conmebol TV. Para 2023 a 2026, a Copa Sul-Americana e a Libertadores serão divididas em plataformas pagas pela Disney, que é dona da ESPN e do Star Plus, e pela Paramount Global, que vai transmitir por meio do seu streaming, o Paramount Plus. Ou seja, o mês de outubro já começa com despedida histórica, a Conmebol TV vai virar história. O segundo tópico, que também é uma despedida e deve ser uma audiência bastante importante, uma audiência histórica, é a despedida do SBT na Libertadores da América. São 3 finais em 3 anos, o SBT não terá mais os direitos da competição a partir do ano que vem, e todas as finais transmitidas pelo SBT, 100% brasileiras. Em 2020 e 2021, ambas realizadas no ano passado, né, em função do calendário atrasado pela pandemia, o Palmeiras foi campeão contra Santos e contra Flamengo. O SBT conseguiu audiências históricas, quase 30 pontos de audiência, chegou a dar pico disso, mas agora o SBT não vai ter tanta moleza assim no Ibope de São Paulo, porque não há um time paulista, chegou a ter 2 em 2020, né? Por outro lado, o Flamengo é um time nacional, é um time que vai dar audiência praticamente no país inteiro e vai enfrentar outro brasileiro, o Atlético Paranaense, que é um jogo que vai chamar a atenção de muita gente, eu tenho certeza. Além da grandeza dos clubes envolvidos, ainda tem o Felipão no Atlético Paranaense, as torcidas anti-flamenguistas vão querer secar, então tem sim espaço para o SBT fazer uma despedida com um grande Ibope no Rio de Janeiro e também no painel nacional de televisão. Em São Paulo, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, a minha expectativa é que esse jogo siga pelo menos o patamar que eles atingiram com a final da Champions League em maio desse ano. Quando o Real Madrid venceu o Liverpool, o SBT fez uma média de 15 pontos, então seria uma audiência bastante interessante que contribuiria com certeza para um número bom no painel nacional de televisão. De 2023 a 2026, a Libertadores será transmitida em TV aberta pela Globo. O terceiro tópico desse vídeo é o dilema que a Band vai viver com as eleições e a Fórmula 1 no dia 30 de outubro, o último domingo do mês. Agora, no primeiro fim de semana, tudo certo entre a eleição no primeiro turno e o Grande Prêmio de Singapura, porque afinal de contas a corrida vai ser às 9 horas da manhã, não afeta nada, a Band vai ter a sua programação normal, vai entrar com flashes quando precisar e a partir de 5 da tarde fará a cobertura completa da apuração para sabermos os resultados das eleições presidenciais, os governos estaduais, os senadores, deputados, tudo certo, né? Bom, no dia 30 não vai ser tudo tão certo assim, porque a corrida marcada para a Fórmula 1 é o Grande Prêmio do México, cuja largada está agendada para 5 horas da tarde, o mesmo horário no qual as urnas serão fechadas e começarão as apurações. É claro que a gente ainda não sabe, no momento em que eu gravo e edito esse vídeo, se as eleições presidenciais vão ter ou não um segundo turno, mas é muito fato que os governos estaduais sim estarão disputando essa nova fase, pelo menos nos principais estados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, talvez a Bahia também, esses estados deverão ter segundo turno nas eleições que vão acontecer agora em outubro. E aí o que vai acontecer? A Band, que tem uma tradição histórica sobre as apurações e coberturas eleitorais, vai estar procurando aí uma forma de transmitir, de fazer isso, de seguir com a tradição, ao mesmo tempo em que tentará não decepcionar o fã de Fórmula 1, vai ter que explicar muito bem para ele, porque o grande diferencial da Band em relação à Globo foi dar o espaço sempre para a Fórmula 1.
A Globo, vocês lembram, quando a corrida era de tarde, ela não mostrava em TV aberta, ela preferia o Campeonato Brasileiro. Agora a Band vai se deparar com um confronto entre algo que é uma tradição histórica, uma tradição de 40 anos de eleições que a emissora sempre faz, o primeiro debate, a apuração, tudo certo. Então, no mês de outubro a gente vai saber o que a Band vai escolher. Um outro destaque do mês também, ainda nesse tópico, é que a Fórmula 1 vai ter uma corrida de madrugada pra gente acompanhar a audiência, né? É o Grande Prêmio do Japão, no sábado para domingo, né? Dia 9 de outubro, às 2 horas da manhã. O quarto tópico do vídeo é sobre a Globo, que pode bater o recorde de audiência do futebol na temporada 2022 em outubro, porque vai ter simplesmente o melhor cenário para isso, que é a final da Copa do Brasil envolvendo os dois times de maiores torcidas do país. Flamengo e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro, às 9h45 da noite, mais tarde por causa do horário eleitoral do segundo turno, e essas transmissões terão tudo sim para bater recordes, para serem audiências históricas para o patamar já aí de pandemia para cá, né? Em São Paulo, por exemplo, em 2022, a maior audiência até agora é um Corinthians Atlético Goianiense da Copa do Brasil, com 29 pontos de média. A Globo não faz 30 pontos em São Paulo desde a final do Paulistão 2021, Paulistão que esse ano nem era mais da Globo, então era da edição anterior, entre São Paulo e Palmeiras, quando a emissora fez média de 32 pontos. É altamente provável que esse recorde agora caia, né? Que essa marca caia, que a Globo consiga fazer até mais que isso. No Rio de Janeiro, a maior marca da temporada é uma média de 39 pontos, também na Copa do Brasil, com o Flamengo enfrentando o Atlético Mineiro. O que eu também acho que vai cair, vai ser pulverizado agora com essa final entre Flamengo e Corinthians. São chances muito grandes para a Globo conseguir audiências históricas, que só mesmo se o jogo for muito resolvido na ida, por exemplo, como aconteceu no mesmo duelo entre esses dois times, né, na Copa Libertadores, que o Flamengo ganhou em São Paulo na ida e o jogo do Maracanã ficou um tanto quanto esvaziado, só isso para dar uma atrapalhada mesmo, mas, gente, é final, tá? É final. Vai ter uma grande audiência de qualquer jeito, porque é final, é na Globo e o Ibope vai ferver. O quinto tópico é sobre o Campeonato Brasileiro, porque já no ano passado a gente falava como seria o fim de semana, o último fim de semana de outubro, porque ia ter Brasileirão, final de Libertadores, eleições em segundo turno, e agora finalmente a gente teve a resposta do que vai rolar, né? Simplesmente o Brasileirão está fora disso aí. A CBF tinha uma data de escape marcada para o meio de semana de 2 de novembro, que era para abrigar os jogos de quem estivesse envolvido com a final da Libertadores, casos agora de Flamengo e Atlético Paranaense. Pois bem, a Globo também tinha um problema, porque no domingo ela não pode transmitir porque não pode ter jogo, é dia de eleição e segundo turno. E no sábado é a final da Libertadores, com transmissão do SBT. Se tivesse time brasileiro, é claro que não dava para bater de frente, ainda mais o Flamengo, a maior torcida do país. Então, a solução foi colocar a rodada inteira de segunda-feira, dia 31 de outubro, para frente. E a Globo pegou um clássico das maiores torcidas do país de novo. Flamengo e Corinthians, depois de se enfrentarem na final da Copa do Brasil, vão jogar no dia 2 de novembro, às 9h30 da noite. Aí já sem o horário eleitoral gratuito, então pode ser 9h30, 15 minutos mais cedo normalmente. E também todo o resto da rodada, com os jogos do Sport TV e do Premier marcados pro meio de semana e nadinha de nada no fim de semana. Então aquele fim de semana de 29 e 30 de outubro é exclusivo pra gente pensar no segundo turno das eleições e, claro, pra quem é fã de esporte, na grande final entre Flamengo e Atlético Paranaense na Libertadores. Sexto tópico bastante importante também é que o Mundial Feminino de Vôlei vai chegar à sua reta final. Termina no dia 15 de outubro e os jogos estão sendo transmitidos pelos canais Sport TV, prioritariamente aí o Sport TV 2. Vale ficar de olho também. E no dia 18 de outubro recomeça a NBA com a sua temporada nova 2022-2023, que segue com transmissões da Band em TV aberta. E olha que a coluna do Flávio Rico até fala na possibilidade futura de ter um terceiro dia de transmissões, né? Mas por enquanto tá de quinta-feira e de domingo como era antes mesmo. A ESPN terá mais de 100 jogos para transmitir por meio dos canais ESPN e também do Star Plus. Segue o NBA League Pass para você fazer assinatura e ver todas as partidas. Seguirão também os jogos transmitidos de graça aqui no YouTube, no canal da TNT Sports, canal da Budweiser. Segue também o Gaulês na Twitch. A única dúvida que chegou até agora é se o Sport TV vai ou não continuar com as transmissões da Liga Norte-Americana de Basquete. Isso a gente ainda não sabe até o momento em que eu gravo e edito esse vídeo. Era uma dúvida se a ESPN vai ou não ficar com a exclusividade de TV paga ou se o Sport TV continuará transmitindo. Vale a gente lembrar que o Sport TV comprou de volta o NBB, não com exclusividade porque a Disney continua transmitindo. Mas o basquete brasileiro agora também está de volta aos canais esportivos da Globo.
E é isso, pessoal. O mês de outubro, então, vai ser emocionante. Você está convidado a curtir tudo isso aqui no nosso canal. Tudo vai ser notícia aqui no blog do Alan Simon. Você também pode conferir lá na minha coluna no All Sport. Continue com a gente, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.